Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carielle de Sociologia e de Filosofia. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a aula de filosofia, tá? A gente vai falar um tema muito importante, a gente saber, né, que a gente vai levar para o resto da vida, que é sobre a diferença e os conceitos de moral e ética, tá bom? Vamos lá. Vou dividir a tela aqui com vocês da PC. Muito bem. A gente já está disponível, tá bom? Na plataforma do Classroom. Lembrando vocês que, por favor, tenta priorizar fazer atividade pelo Classroom, que é muito melhor, tanto para vocês quanto para nós professores. Deixar a atividade impressa, deixar para entregar a atividade via WhatsApp, mas para aqueles casos que não têm acesso mesmo, tá? Priorizem a plataforma. Essa atividade está disponível lá, tanto no grupo de vocês, tá? Quanto lá na plataforma, tá bom? Qualquer dúvida, professora, não entendi, não estou conseguindo fazer, podem me acionar, perguntar para mim pelo Google Classroom também tem um espaço lá para vocês escreverem e fazerem perguntas, tanto pelo WhatsApp, o qual que vocês acharem melhor, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês. Lembrando, tem prazo, tá, gente? Não deixem de fazer, tá bom? O conselho de classe é o no final desse mês já. Se vocês não fizeram a primeira PC, peçam para o professor, peçam para mim, o professor que vocês não fizeram, para estar terminando essa atividade e não ir com nota baixa ou sem nota, tá bom? Vamos começar aqui essa aula. Deixa eu comentar um pouquinho aqui. Falar um pouquinho aqui a diferença entre moral e ética, tá, gente? Eu vou tentar ser a mais rápida possível nessa aula. Vamos lá. Ó. Moral representa os hábitos e costume de uma sociedade, enquanto a ética é um comportamento moral individualizado, racionalizado da espécie da filosofia da moral. Então, qual é o exemplo que eu posso dar para vocês? Moral são hábitos e costumes que a gente adquire de uma sociedade. Já a ética ela é universal. É aquilo que a gente tem dentro da gente que a gente acha errado, que a gente acha certo. A gente age conforme aquilo que a gente acha certo ou não. O que eu posso dar um exemplo? Se você estivesse numa sala fechado, né, e soubesse que ninguém estava te olhando e dentro dessa sala existe uma mala cheia de dinheiro, né, cheia de dinheiro, o que você faria? Você levaria essa mala embora ou você deixaria ali? Se a tua resposta for eu levaria essa mala, já que ninguém ia ver, ninguém ia saber, então você é antiético, tá? Você é antiético, você não agiu com a ética, tá bom? Além de você estar sendo imoral, que é ilegal, roubar, tal, né? Você estava sendo antiético, mas assim, imoral você talvez nem ia ser julgado, porque tem uma questão de leis aí, né? Mas vamos dizer que ninguém descobrisse, você estava sendo totalmente antiético. Agora, se você não levasse essa mala, você estava sendo totalmente ético, você não estava levando aquela mala porque você acha errado aquilo que você sabe que não é seu. Então, a ética ela é um conceito muito mais elaborado, que vem muito mais de dentro, tá? Então, a moral já é coisas que a gente age para viver em sociedade mesmo, são regras, são costumes, tá bom? Outro exemplo que eu posso dar para vocês também é a questão do sinal vermelho. Ah, quando eu paro no sinal vermelho, eu paro para não levar multa. Se eu paro para não levar multa, eu estou sendo moral, só moral. Agora, se eu paro, que eu sei que se eu ultrapassar, eu posso atropelar alguém, alguma coisa, eu estou sendo ético também. Eu estou pensando no próximo, eu estou pensando naquilo que é certo e errado. Eu não só estou pensando, eu não tô, só estou pensando na punição que pode vir com isso, tá bom? Então, a ética e a moral, ela tem uma diferença muito grande nesse sentido, tá? Então, eu sou moral quando eu respeito as leis e os costumes, as regras. Eu sou ético quando eu faço aquilo que eu acho correto. Como que eu posso explicar para vocês também a questão que, às vezes, eu posso ser moral, respeitar uma lei, tá? Mas eu estou sendo antiético. Um exemplo na Idade Antiga, onde se você fizesse algo errado, você sofria punições terríveis, né? Você era apedrejado em praça pública, sua cabeça era decapitada, tinha algumas leis muito severas. Então, as pessoas que faziam isso era lei, então ela estava sendo moral. Decapitar outra pessoa, por exemplo, porque, vamos dizer, uma mulher que cometeu adultério. Ela era apedrejada em praça pública.
Só que muitas pessoas naquela época achavam isso totalmente errado e não eram a favor disso, não atacavam pedras, por exemplo, ou não participavam desses eventos assim de punições. Então essa pessoa ela estava sendo imoral, ou seja, ela não estava respeitando uma regra, só que ela estava sendo ética, ou seja, ela acha errado aquilo. Então ela via que estava desrespeitando outro ser humano, então ela agiu eticamente. Então ela estava sendo ética, só que imoral, não respeitando uma lei, tá bom? Vamos lá. O que é moral? Então, a moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. A moral, em geral, faz de acordo com a cultura de um local, de um determinado espaço e tempo. Então, a moral, ela muda também. Assim como as leis vão mudando, a sociedade vai mudando, a moral, ela muda completamente também, tá? Lembrando que a moral são hábitos e costumes, tá bom, gente? Vamos lá, algum exemplo de moral, ó. Como o comportamento é moldado social e culturalmente, a forma que a gente age inconscientemente é moldado pela cultura, né? Ou seja, os tabus, permissão, tal. Nesse sentido, vários traços de comportamento humano modificam-se, pois são relativos, eles mudam, né? Então, ó, normas de conduta em relação ao sexo e à sexualidade, tá? Então, a questão da religião é uma questão moral também. Ah, a questão se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, a questão da sexualidade, ela sempre foi um tabu. Hoje está sendo muito mais discutido essas questões, mas se hoje ainda há muito preconceito, imagina lá atrás como que era, né? Era uma questão moral muito rígida. A homossexualidade é uma coisa que, nossa, se você era um homossexual, você tinha que esconder, senão você era morto. Então, você era punido, né, por uma moral, né, por uma lei que ele não aceitava, uma cultura social. Até hoje, alguns países não aceitam, tá? Não permite o casamento gay, um exemplo disso. A Frida Kahlo, né, que eu sou super fã dela, uma pintora mexicana, acho ela uma mulher incrível, é um exemplo de mulher que lutou contra as injustiças do gênero da época, questionando normas morais da sociedade. Então, ela era imoral, considerada totalmente imoral, Frida Kahlo, tá? Só que ela tinha uma ética, ela acreditava que a mulher, ela tinha que ter seu espaço. Tanto que uma curiosidade da Frida Kahlo é que as sobrancelhas dela aqui, você pode ver que ela é junta, né? Ela é junta aqui, ela tinha o bigode dela ali, né? Ela deixava os pelos crescer do corpo, né? Então, era um ato de, vamos dizer, de revolução dela. Ela não gostava, né, dos pelos, mas ela deixava crescer porque era um ato de rebeldia, né, para ela deixar claro que ela era mulher e ela fazia o que ela quisesse com o corpo dela, por mais que ela não gostasse, era um ato de rebeldia dela, então ela era imoral na época, só que ela lutava por um espaço, né, ela queria mudar essa moral existente, então, mas ela era ética, ela acreditava que a mulher tinha seu espaço, então isso é um exemplo, tá? Vamos lá, aqui está falando um pouquinho sobre Nietzsche, sobre a questão do bem e do mal, que é interessantíssimo vocês lerem, não vou ler, senão vai ficar longa a aula, tá? A ética é o que diz respeito à ação quando ela é refletida e pensada. A ética procura-se com o certo e com o errado, mas não é um conjunto simples de norma de conduta como a moral. Então, como eu falei para vocês, é o julgamento pessoal e universal do que é certo e o que é errado. E independente de cultura, tá, gente? Independente de cultura, de leis, o que eu acho certo, o que eu acho errado. Um exemplo de mulher que foi, de ser humano, né, que foi imoral, mas que ela estava fazendo um questionamento ético é a Rosa Parks, né, que era uma negra nos Estados Unidos, que o negro, até um pouco tempo atrás, se um branco entrasse em qualquer lugar e não tivesse cadeira, por exemplo, se tivesse um negro sentado, o negro tinha que se levantar para esse branco sentar. Era uma coisa assim absurda, mas existiu até tempo atrás, tá, gente? Não faz muito isso, não. E Rosa Parks, ela estava no ônibus e entrou um branco e pediu para ela se levantar. Ela se negou a se levantar. Ela falou: "Eu não vou levantar". E foi uma revolução, né? Foi como se fosse um afronto. Ela estava sendo imoral? Estava. Ela infringiu uma regra social. Só que ela levantou um questionamento ético. Por quê? Ela achava errado aquilo, era ser humano, tanto quanto aquela pessoa que pediu para ela. Então estavam julgando ela pela cor. Então levantou toda uma bandeira, um questionamento
para se mudar a moral estabelecida. Então, a ética, ela é importante nesse sentido, esses questionamentos, tá? Ela é independente de cultura, é aquilo que você acha certo, é como eu me comporto, é a minha ação, tá bom? Vamos lá. Aqui tem várias questões falando sobre a ética também, contexto religioso, não vou ler porque é comprido, tá, gente? A gente tem, para não ficar cansativa a aula, mas aí é rapidinho para vocês lerem com mais atenção, tá? Alguns exemplos de ética aqui, ó, respeitar as leis que sejam justas, ou seja, aquilo que eu acho justo. Tem moral, todas as leis são morais, né? Eu tenho que respeitar. Mas tem leis, né, sociais, não só do papel ali, que eu não acho justas, né? Então, eu posso lutar eticamente com aquilo. Eu vou estar sendo imoral? Sim, eu vou estar infringindo uma regra, mas eu quero questionar isso, tá? Então, isso é você ser ético. Procurar agir com justiça. O ético, a pessoa ética, ela sempre age com justiça, pelo justo. Não se apropriar indevidamente do que não é seu, ou seja, se eu não roubo, não é por causa para ninguém não me prender, é porque eu acho aquilo errado, tá? Não prejudicar os outros, respeitar o convívio social. Então, quando eu tenho, vamos dizer, um colega de sala de aula, vou dar um exemplo para vocês, assim, né, dentro do âmbito da escola. Tem aquele colega que sempre tira nota alta lá, fica naquela disputa entre dois colegas de nota lá, e um tenta sabotar o outro, né? Esse que tenta sabotar, ele está sendo totalmente antiético, né? Ele está tentando punir, manipular o outro, estragar o outro para se promover. Então, isso é uma pessoa antiética, tá? Então, você ser ético, e, nossa, essa pessoa está tirando nota maior que eu quero tirar uma nota melhor, tal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu não posso prejudicar o outro, né? E isso eu estou sendo totalmente antiético, tá? Então, toda vez que eu desrespeito o outro, eu estou sendo antiético. Toda vez que eu minto sobre outra pessoa, eu estou sendo antiético. Toda vez que eu invento, eu estou sendo antiético, tá? Respeitar o convívio social, ou seja, conviver com as pessoas. Então, numa sala de aula, você pode até não gostar de um colega de sala de aula, não pode até não gostar de alguém da sua família, por exemplo. Mas para você conviver socialmente, você tem que, no mínimo, respeitar, tem que ser ético. Né? Eu não gosto, é um direito seu, mas você tem que respeitar para um bom convívio social, tá bom? Isso é você ser ético. Aí aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês saberem diferenciar mais rápido a questão de ética e moral. Duas tabelinhas, né? Aqui, ó. A ética e a moral, tanto as duas lidam com certo e lidam com errado. As duas, tá bom? A ética, ó, é modo social de agir, implica no consenso e na adesão de uma sociedade. Tá, ó. É a moral, modo pessoal de agir. É adquirida e formada ao longo da vida por experiências. Então, a moral vem das leis, dos costumes, da cultura. A ética, ela é universal, é aquilo que eu vou adquirindo, que eu acho certo, que eu acho que é errado, tá bom? Normas e regras sociais, ó, a ética, ó, é guiada pela cultura da sociedade. E a moral, ó, é guiada pela consciência, tá bom? Olha lá, coletivo se constrói a partir do consenso de várias morais, individual é o que fundamenta a ética. Vamos lá. Então, a ética, ela é princípio, moral, ela é conduta específica. Ética, ela é permanente, a moral é temporal. Então, o que é certo e o errado vai ser sempre certo e errado, tá, gente? E a moral, ela muda, a ética já não. Vamos lá. Ética é regra, moral é conduta e regra. Ética é teoria, moral é prática. Ética é reflexão, moral é ação. Ética trata bem e mal, moral trata certo e errado. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá para as questões, tá? O que é ética? Explique e dê exemplo. Lembra que eu falei para vocês que a ética ela é universal, né? Que ela vem da questão de valores, né? Do que eu acho que é o bem, o que é mal. Então, vocês vão colocar, explicar um pouquinho sobre o que é ética, que tem no texto, e vocês vão dar exemplo de uma pessoa ética. Dar exemplo de uma pessoa ética, como eu falei para vocês. Qual que é o exemplo? Uma pessoa que respeita o próximo, por mais que não goste, respeita para um bom convívio social. Ou a pessoa ética é aquela que não, um exemplo, tenta derrubar a outra para se promover, tá? Moral, a mesma coisa, vem de leis, vem costumes, tá?
e vocês vão explicar o que é moral e vão dar exemplo. Um exemplo são as leis, são as regras religiosas de uma religião, são as regras culturais, tá? Vocês vão colocar ali. 3. É muito comum a confusão entre termos, como ética e moral, é muito comum. Sabendo disso, explica a diferença entre esses dois termos. Vamos explicar a principal diferença tem no texto também entre ética e moral. Aqui vocês vão pesquisar, gente, sobre os principais princípios éticos e vão colocar aqui qual que vocês acham bacana aqui, os princípios éticos. No 5, é pessoal essa pergunta. Vocês vão responder quais são os seus princípios éticos, tá? Quais são os seus princípios éticos? Vocês vão colocar qual que é o meu princípio ético. O 6 aqui é sobre o mapa mental. Eu não sei se tem no Class 1, acho que eu coloquei lá para vocês anexarem. Mas o 6 é para vocês elaborarem o mapa mental. O mapa mental é muito utilizado, por isso que eu coloco nas atividades para vocês. Ele é muito utilizado nas faculdades, tá, gente? E nas escolas também. Porque o mapa mental, ele foi estudado que quando a gente vê esse mapa, né, com essas flechinhas, a gente fotografa. O cérebro, ele fotografa e ele grava essas mensagens com mais facilidade do que se eu escrever normalmente. Então, para vocês que gostam de estudar, querem estudar por Enem, para faculdades, essas questões, é muito legal fazer esses mapas mentais, onde se aprende muito mais rápido, tá bom? Então, o mapa mental é o nome do assunto no meio, então vou colocar ética e moral no meio, e os pontos importantes desse assunto, que é ética e moral, puxar as flechinhas e colocar os pontos importantes, porque quando vocês olharem esse mapa mental de vocês, o cérebro, ele fotografa, que ele memoriza, e ele lembra depois, no momento que você precisar lembrar desse assunto, tá bom? Então, façam esse mapa mental. Aqui o feedback, gente, feedback nada mais é do que uma devolutiva, tá? Uma devolutiva de vocês sobre o que vocês acharam dessa atividade, se aprenderam, se não aprenderam. É uma escala Gretchen aqui de meme, e vocês vão colocar sobre o que vocês acharam desse tema, dessa atividade de filosofia, marcar um número para mim, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei fazer uma aula mais rápida possível, né, para não ficar tão enjoativa. E um beijo, a professora está morrendo de saudade de vocês. Espero a gente se encontrar o mais rápido possível. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Estou disponível para vocês, tá bom? Um beijo e até logo.